Agora escute com atenção. Existe uma regra silenciosa que separa pessoas comuns daquelas que parecem imparáveis. Ninguém ensina isso na escola. Ninguém fala sobre isso nas conversas normais. Mas ela está presente em todas as grandes histórias de superação, em todas as trajetórias que parecem impossíveis vistas de fora. Essa regra não faz barulho, não pede aplausos, não gera curtidas imediatas. Ela acontece dentro da mente, em decisões pequenas que ninguém vê, mas que constroem um poder que o mundo inteiro sente depois. Talvez você esteja procurando respostas, procurando um método novo, procurando algo revolucionário. Mas e se o que realmente muda tudo não for algo novo, e sim algo que você já sabe, mas ainda não teve coragem de sustentar todos os dias? A verdade é que a maioria das pessoas não fracassa por falta de talento. Elas fracassam porque não suportam o processo silencioso que transforma a intenção em identidade. O mundo vai tentar te convencer de que velocidade é mais importante do que constância. Vai mostrar resultados rápidos, comparações injustas, vitórias instantâneas que parecem fáceis. E é nesse cenário que nasce a dúvida. A dúvida que sussurra que talvez você esteja atrasado, que talvez você não seja forte o suficiente, que talvez continuar não faça sentido. Só que existe algo que poucos entendem. O progresso real quase sempre é invisível no começo. Ele acontece no escuro, longe dos olhos, longe do reconhecimento. Você continua quando ninguém está olhando. Você resiste quando ninguém está torcendo. Você aprende quando ninguém está ensinando. E é nesse ponto que a regra silenciosa começa a agir. Ela diz algo simples, mas poderoso: continue mesmo quando não há sinais. Continue mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Continue mesmo quando sua própria mente questiona o caminho. Isso não é teimosia. Isso é construção. Pessoas imparáveis não nascem confiantes. Elas se tornam confiantes porque sobreviveram a fases onde qualquer outro teria desistido. Existe um momento no processo em que tudo parece parado. Você faz o que precisa ser feito, mas nada muda do lado de fora. É como plantar sementes e olhar para a terra seca todos os dias. Parece inútil, parece perda de tempo, parece que você está andando em círculos. E é exatamente aí que a maioria abandona. Não porque não queria vencer, mas porque não aguenta a ausência de sinais. A regra silenciosa exige algo raro: fé no próprio esforço antes de qualquer prova concreta. Ela exige disciplina emocional quando a motivação desaparece. Exige controle quando o impulso pede alívio imediato. Você já sentiu isso? A vontade de parar, o cansaço acumulado, a sensação de estar lutando sozinho, o questionamento interno que pergunta se vale mesmo a pena continuar. Esses momentos não são erros no caminho, eles são o próprio caminho. Porque cada vez que você escolhe continuar, algo dentro de você muda. Não é só o resultado que está sendo construído, é a pessoa que será capaz de sustentar esse resultado depois. Muitas pessoas querem chegar ao topo, mas poucas querem se tornar quem o topo exige. Querem a vitória, mas não querem o processo que cria a estrutura interna necessária para mantê-la. A regra silenciosa não negocia, ela não aceita atalhos emocionais. Ela não recompensa apenas intenção, ela responde à repetição, à consistência, à decisão diária de não recuar. Talvez você esteja vivendo agora uma fase em que ninguém reconhece seu esforço. Talvez esteja enfrentando críticas, comparações, silêncio. Talvez esteja cansado de tentar explicar seus sonhos para pessoas que nunca ousaram sonhar grande. E tudo isso pesa. Pesa mais do que o trabalho em si. Pesa porque mexe com identidade. Mexe com pertencimento, mexe com medo de estar errado. Só que existe uma virada invisível acontecendo enquanto você suporta esse processo. Você está aprendendo a depender menos da aprovação externa. Está aprendendo a confiar mais na própria visão. Está aprendendo a caminhar mesmo sem plateia. Isso cria algo poderoso: autonomia mental. Pessoas imparáveis não são aquelas que nunca sentem medo. São aquelas que não deixam o medo decidir. Não são aquelas que nunca duvidam, são aquelas que continuam apesar da dúvida. Existe uma diferença enorme entre sentir vontade de desistir e realmente desistir. A regra silenciosa vive exatamente nesse espaço. No segundo em que você decide permanecer, mesmo sem vontade, você reforça uma nova identidade. A identidade de alguém que não se rende ao desconforto momentâneo.
O mundo moderno incentiva respostas rápidas, recompensas imediatas, distrações constantes. Tudo foi desenhado para testar sua capacidade de foco, para medir o quanto você consegue permanecer firme, enquanto tudo ao redor tenta te puxar para o fácil. Cada notificação, cada comparação, cada promessa de resultado instantâneo é um convite para abandonar o que realmente importa. E quem aprende a dizer não para esses convites, começa a se tornar diferente. Não superior, diferente, mais centrado, mais estratégico, mais resistente. Existe um tipo de força que não aparece no corpo, nem no currículo, nem nas redes sociais. É a força de continuar quando ninguém entende. A força de trabalhar em silêncio. A força de aceitar o tédio necessário para dominar algo relevante. Essa força cria vantagem no longo prazo. Porque enquanto muitos estão mudando de direção toda semana, você está aprofundando raízes. Enquanto muitos estão buscando validação, você está construindo competência. Enquanto muitos estão desistindo no meio do caminho, você está aprendendo a suportar o meio. E o meio é o lugar mais difícil. Não é o começo cheio de entusiasmo, nem o final cheio de conquistas. É o meio, onde a motivação já foi embora e o resultado ainda não chegou. É nesse território que a regra silenciosa separa quem apenas tenta de quem realmente transforma a própria história. Talvez você esteja exatamente aí agora, no meio, cansado, questionando, pensando se deveria simplificar seus sonhos para aliviar a pressão. Mas existe algo que você precisa lembrar: quase ninguém vê o momento em que você decide não desistir. Esse momento não vira manchete, não vira postagem viral, não vira aplauso coletivo, mas ele muda tudo. Porque cada decisão silenciosa molda sua percepção de si mesmo, e quando você começa a se enxergar como alguém que continua, sua postura muda, sua energia muda, sua forma de agir muda. O mundo reage de forma diferente a pessoas que carregam convicção, não porque elas falam mais alto, mas porque elas vibram estabilidade. Existe uma tranquilidade perigosa em quem já entendeu que o processo é inevitável. Essa pessoa não corre atrás de atalhos, não se desespera com atrasos, não se desestrutura com críticas. Ela segue, um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. A regra silenciosa não promete facilidade, ela promete transformação. Promete que, se você suportar o desconforto necessário por tempo suficiente, algo dentro de você vai se tornar inquebrável. E quando isso acontece, o resultado externo deixa de ser a principal vitória. A principal vitória é saber que você se tornou alguém capaz de enfrentar quase qualquer cenário, sem perder a direção. Chega um momento em que o cansaço emocional atinge o pico. Você olha para trás e vê o quanto já caminhou, olha para frente, e ainda não enxerga claramente a linha de chegada. É aí que muitos param, não por fraqueza, mas por exaustão. E é exatamente aí que acontece a maior virada possível. Porque se você atravessa esse ponto, você descobre que a dor não era o fim, era o portal. O portal que poucos atravessam porque poucos suportam permanecer quando tudo parece incerto. Pessoas imparáveis não são feitas de aço. Elas são feitas de decisões repetidas em momentos onde desistir seria compreensível. Elas também choram, também duvidam, também cansam. A diferença é que elas não transformam emoções temporárias em decisões permanentes. Elas respiram, ajustam, continuam. E essa continuidade cria algo que o mundo respeita, mesmo sem entender. Talvez hoje seja o dia em que você precisa decidir se vai continuar obedecendo ao conforto imediato, ou se vai começar a obedecer à visão de longo prazo. Porque a regra silenciosa sempre esteve aí. Ela nunca gritou, nunca implorou, apenas esperou que você estivesse pronto para assumir a responsabilidade de se tornar quem diz que quer ser. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo: eu escolho continuar. Esse simples ato reforça sua identidade diante de si mesmo. Aproveita também para deixar o like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão passando por batalhas silenciosas agora. E se você quer fortalecer sua mente todos os dias, se inscreve no canal e ativa as notificações. O próximo vídeo pode ser exatamente o empurrão que faltava para você atravessar a fase mais difícil e descobrir o poder que sempre esteve dentro de você.